E aí galera, vamos começar mais uma aula. Hoje eu vou estar apresentando a vocês as principais ferramentas do AutoCAD. Hoje vamos explorar bastante o menu Home. Então vamos começar. Vamos até o menu Home, né, que é o menu principal. Logo em seguida vamos até Modify. E vamos utilizar as ferramentas que se encontram em Modify. Essas são as ferramentas mais utilizadas aqui no CAD, né? Dominando essas ferramentas, vocês estarão aptos a desenvolver qualquer tipo de projetos. A primeira ferramenta é Move. Vou clicar e aí ela vai pedir para selecionar um objeto que eu desejo mover. Vou utilizar aqui, estou utilizando uma planta como exemplo, né? Um projetinho como exemplo. Vou clicar aqui nessa moto, em seguida eu vou pressionar a tecla Enter. E aí eu vou clicar em um ponto base, né? Um ponto específico para estar movendo meu objeto. O que eu aconselho é que esse ponto base seja o mais próximo possível do objeto que você deseja mover, porque assim o objeto vai se mover junto ao cursor, praticamente junto ao cursor. Pode observar. Vou dar um Ctrl Z e vou clicar novamente em mover. Selecionei o objeto e vou clicar no ponto base afastado. Olha como é mais difícil. Olha a distância dele para o meu cursor. Então o que eu recomendo é que o seu ponto base na hora de mover seja um ponto base próximo ao objeto. A segunda ferramenta é rotacionar. Selecionamos a ferramenta, clicamos no objeto, Enter, e ele vai pedir também um ponto base. Também aconselho clicar em um ponto o mais próximo possível do objeto a ser rotacionado. Cliquei e aí eu consigo fazer a rotação. Eu posso estar digitando o valor desejado de rotação. Esse valor é em graus, né? Posso estar digitando 90 graus. Digitar um 90 e dou Enter. Ctrl Z para vocês verem a posição inicial. E agora eu vou avançar para vocês verem que rotacionou 90 graus. Agora eu vou exemplificar rotacionar clicando no ponto base afastado do objeto. Vocês vão ver que é bem mais complicado. Cliquei e estou rotacionando onde o meu objeto está indo. Então o que eu aconselho é que o ponto base seja o mais próximo possível do objeto a ser rotacionado. Mesma situação da ferramenta Mover. Próxima ferramenta é a ferramenta Trim. Vocês podem observar que ao lado dela temos uma seta, o que indica que existem duas ferramentas ou mais, né, aqui dentro. Então se eu clicar, eu vou abrir uma cascata onde eu tenho uma segunda opção, né, a segunda ferramenta. Vou clicar aqui no Trim. Vou criar aqui vou criar algo para exemplificar melhor. Vou criar um retângulo. Em versões anteriores, quando você ia aplicar o trim, ele só funcionava se de repente uma parte do objeto estivesse cruzando um outro objeto, certo? Se eu tivesse apenas uma linha, né? Exemplo, eu não conseguiria aplicar o trim aqui. Nesta versão 2022, isso já foi modificado. Eu consigo clicar aqui na ferramenta e utilizá-la como se fosse até para excluir algo, como se fosse para apagar algo, para cortar, para podar mesmo, independente de de estar intersectando um ao outro ou não. Então vocês podem observar que eu consigo excluir a linha, mesmo ela sendo única, mesmo sendo apenas um segmento de reta. Em versões anteriores, eu só conseguiria acessar se estivesse nesta maneira aqui, ó, cruzando uma outra, porque ficaria subentendido que aqui seria uma rebarba, entendeu? Então eu conseguiria podar, aparar, cortar, tirar o excesso. Agora na versão 2022 não, eu consigo simplesmente ir lá aplicar o trim onde eu quiser aqui, com exceção de blocos, né? Em blocos eu não consigo aplicar, eu tenho que explodir o bloco primeiro, separá-lo. Ainda aqui dentro da cascata da ferramenta Trim, eu tenho a opção de selecionar
Extend, que serve para estender um objeto. Eu cliquei em Extend. Em versões anteriores eu precisaria pressionar a tecla Enter, agora não preciso mais. Vamos supor que eu desejo estender essa linha até esta parede aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em Extend e vou clicando até ela selecionar a parede, até ela chegar até a parede que eu desejo. Em versões anteriores eu conseguiria selecionar a ferramenta Extend, clicar aqui onde eu desejo e clicar nesta linha e automaticamente a linha cresceria até a parede. Uma outra particularidade, coisa rápida aqui, uma particularidade das ferramentas que tem o submenu para você selecionar a segunda opção é que eu posso clicar em uma delas e pressionar a tecla Shift para ativar a segunda opção. Então eu aqui selecionei Trim, mas eu quero utilizar como Extend. Eu seleciono a tecla Shift e a minha ferramenta passa a funcionar como Extend. Então eu não preciso estar vindo aqui toda hora e ficar alternando entre Trim e Extend. Então eu posso estar selecionando apenas uma delas, qualquer uma dessas aqui que tem duas ferramentas em apenas um espaço, ou melhor, em um menu, né? Essas que tem a setinha ao lado. Eu posso estar selecionando a primeira e para ativar a segunda eu só preciso pressionar a tecla Shift. Vamos lá, continuando, nós temos a próxima ferramenta que é Erase, que é nada mais nada menos do que tem a mesma função da tecla Delete. Posso clicar e ela vai apagar onde eu clicar. Vocês podem observar que eu vou clicando e ela vai selecionando, e em seguida eu pressiono a tecla Enter e o que eu selecionei é excluído. A próxima opção é a ferramenta Copiar. Eu clico na ferramenta, ativo a ferramenta e ela vai pedir que eu selecione o objeto que eu desejo copiar. Vou selecionar esse retângulo e vou pressionar a tecla Enter. E ela vai pedir que eu selecione o ponto base. E aí o ponto base vai do critério de vocês. Por quê? Vamos supor que eu deseje colar o que eu vou copiar aqui embaixo, na parte de baixo. Então eu posso simplesmente clicar no ponto base dentro do retângulo e trazer ele para baixo. Mas vamos supor que eu desejo colar a extremidade superior esquerda na extremidade inferior direita. Então meu ponto base, para fazer isso mais fácil, será aqui a extremidade superior esquerda. Eu vou selecionar a ferramenta colar, ou melhor, copiar. Clico no objeto que eu desejo copiar, Enter, seleciono a extremidade superior esquerda e colo aqui na extremidade inferior direita. Seguindo, nós temos a ferramenta Mirror, que nada mais é do que espelhar um objeto. Ativei a ferramenta, ela vai pedir para eu selecionar um objeto. Eu vou selecionar aqui este sofá e eu vou pressionar a tecla Enter. Ela vai pedir que eu selecione o primeiro ponto, certo? Que vai servir de base para o meu espelhamento. Geralmente e normalmente, quando utilizamos essa ferramenta é porque queremos espelhar um objeto na mesma direção que o primeiro, porém em sentido oposto, né? Então, nesse caso do sofá, se eu for espelhar ele, obviamente eu quero que ele continue aqui, nessa mesma direção, porém virado para o outro lado. Então, por obviedade, o que é que eu faço aqui? Eu seleciono aqui o centro desta linha, porque vocês podem perceber que fica mais fácil de dividir o eixo aqui certinho. Vamos supor que eu vou espelhar, seleciono o Mirror, clico no objeto, mas eu clico como ponto base aqui fora. Observe onde vai parar esse objeto que eu estou espelhando. Por que isso? Porque ele vai espelhar de acordo ao ponto que eu clicar. Ele vai dividir o eixo, ele vai achar o eixo
Então o espelhamento vai ser de acordo ao ponto base. Então clico aqui no sofá, representação de sofá, né? Posso fazer dessa maneira também, já clicar no objeto e depois clicar na ferramenta. E aí no ponto base vocês vão ver que é a metade desta linha. Por quê? Aqui é a representação de um quarto, eu tenho esta linha. Então a metade dela é a metade do quarto. Se eu clicar aqui, ó, observe que o sofá ele está bem mais próximo do outro e eu tenho praticamente aí uma simetria, né? Eu estou dividindo o eixo. Para facilitar, para ele não ficar, né, nessa movimentação aqui, nessa angulação, eu posso ativar o orto. Ative o orto e vocês vão observar que o meu cursor ele vai se mover 190 graus. Observe a linha tracejada amarela. Então facilita na hora de eu aplicar o mirror. Agora eu dou mais um clique e aí ele vai perguntar se o objeto que eu espelhei eu desejo que seja excluído ou não. Eu vou clicar em não. Vocês vão observar que eu tenho dois objetos espelhados. Essa ferramenta é muito interessante e é muito importante o uso dela. Se vocês souberem aplicar direitinho, ela é de grande valia. A próxima ferramenta é o Fillet. Vocês podem observar aqui, clicando aqui na seta, eu tenho mais algumas opções. Porém, de início eu vou apresentar a vocês o Fillet, que é uma das mais utilizadas. Vou clicar em Fillet e ele vai pedir para eu selecionar o primeiro objeto. Cliquei em uma das linhas do retângulo. Ele vai pedir para eu selecionar o segundo objeto. Cliquei e após o clique aparentemente não aconteceu nada, porque o fillet ele já vem pré-definido com um raio de 0 graus. Então automaticamente quando eu apliquei aqui, ó, não aconteceu nada. A modificação dele aqui nesse encontro foi de 0 graus, então aparentemente não aconteceu nada. Mas vamos supor que eu coloque aí 0,5 de abaulamento aqui. Eu faço uma curva de raio 0,5. Vou clicar aqui no fillet. Vou clicar no primeiro objeto que eu desejo unir ao segundo. Vou digitar R, dar Enter, R de raio. E aí eu vou digitar 0,5, dar Enter. E agora eu vou clicar no segundo ponto. Observe que abaulou. Ele criou um raio, né? Criou uma extremidade abaulada com um raio de 0,5. Vou dar outro exemplo aqui com fillet, cruzando algumas linhas. Tem uma linha, vou fazer uma segunda e vamos supor que eu quero unir essas extremidades, essa inferior com essa à esquerda. Eu clico aqui em fillet, vou clicar aqui nessa parte da linha que está à esquerda, vou teclar R, Enter e vou digitar 0. E vou clicar aqui nessa segunda parte. Observe que foi unido sem um raio, né? Tem um ângulo de 90 graus, ou seja, não tem um raio. Para isso que serve a ferramenta Fillet. Nós também podemos chanfrar uma região, é uma outra ferramenta muito utilizada. Ela também já vem pré-configurada com 0 de raio no chanfro, mas vocês vão entender que ela, ao contrário do fillet, ela não abaula. O resultado dela é diferente. Vamos lá. Eu clico na ferramenta, né? Primeiramente eu cliquei na setinha e ativei a ferramenta para chanfrar. Ativei a segunda opção. Clico na linha e diferente de fillet, eu não vou digitar R, eu vou digitar D. D de distância. D, Enter. Vou simular aqui ponto 2. Vou dar Enter novamente e vou clicar na segunda linha. E vocês podem observar como o efeito da ferramenta Fillet é abaular e a de chanfrar é chanfrar, né? É diferente. Vamos seguir. Eu tenho a ferramenta Explode, que é muito utilizada. Eu selecionei, ativei a ferramenta e vou clicar num objeto que eu desejo explodir. É para isso que serve essa ferramenta, para separar um objeto unido. Então, exemplo de blocos. Aqui eu tenho um bloco
que quando eu passo o mouse em uma das suas linhas, eu coloco o cursor em cima da linha, vocês podem observar que ele seleciona por inteiro. Após eu selecionar a ferramenta Explode, ele vai pedir para eu selecionar o objeto que eu quero explodir, que eu quero separar. Eu vou clicar aqui neste bloco de carro e vou pressionar Enter. Vocês vão observar que a parte dele agora eu consigo selecionar individual, porque ele já foi explodida. Vocês podem observar, é uma ferramenta muito boa também, muito interessante. Próxima ferramenta é Stretch. Stretch serve para alongar. Vamos supor que eu queira alongar esta parede. Aqui da casa eu seleciono este objeto, tecla Enter e escolho um determinado ponto para poder arrastar a parede que eu quero alongar. Pronto, consegui alongar minha parede. Automaticamente eu alonguei a porta porque eu também selecionei a porta. Caso eu não tivesse selecionado a porta, alongaria apenas a parede. Ctrl Z. Essa foi a ferramenta Stretch. Outra ferramenta interessante é a ferramenta Scala. Vamos lá, vou exemplificar para vocês entenderem como é que funciona. Cliquei na ferramenta, ativei. A ferramenta Scala serve para aumentar um objeto ou diminuir, certo? Com referência ou não. Eu consigo aumentar a proporção, né, do tamanho do objeto, eu consigo diminuir essa proporção também. Eu ativei a ferramenta, cliquei nela, ela vai pedir que eu selecione um objeto para aplicar a ferramenta. Eu vou clicar aqui neste bloco de motocicleta e vou teclar Enter. Agora ela vai pedir um ponto base. Vamos lá. Nesse ponto base, quanto mais próximo do local, melhor também. Eu vou primeiramente aumentar e diminuir, grosso modo, avulso. Cliquei perto e vou arrastando o mouse para longe, então esse objeto vai aumentando. E se eu ir colocando o mouse para perto, esse objeto vai diminuindo. Entendeu? É uma ferramenta muito boa. Eu também posso fazer o que? Aumentar com proporções pré-definidas. Eu quero aumentar ela em 50%. Eu vou arrastar para longe e eu vou digitar 1.5, que eu quero aumentá-la em 50%. 1.5, tecla Enter. Observe que um pedaço dela já ultrapassou essa cota aqui, ó, e não estava assim. Vou dar um Ctrl Z para vocês observarem. Vou desfazer aqui, observem. Pronto, eu também posso estar modificando esse tamanho baseado em referências. Como assim? Eu vou clicar aqui em escala. E aí eu vou selecionar um objeto que eu desejo aumentar com referência. Vamos supor que eu quero aumentar essa cama. Primeiramente, para ficar mais fácil de exemplificar, vou desenhar aqui um retângulo de dimensões 10 por 10. Eu faço o retângulo com a tecla de atalho REC, REC, Enter. Clico no ponto base, agora seta para baixo e vou até dimensões 10, 10. Pronto, esse é retângulo aqui. Vamos lá. Então nós sabemos que cada lado dele tem 10. Eu vou utilizar o comando escala com referências agora. Vou clicar em escala, selecionar o retângulo que eu quero mudar, Enter, e ele vai pedir o ponto base. Clique neste ponto base aqui do retângulo. E como é que vai funcionar a nossa referência? Vamos supor que eu quero que esse retângulo diminua ou aumente, mas com referência deste lado aqui onde está meu cursor, desta parte de baixo dele aqui. Aqui no meu caso eu quero que a parte de baixo tenha 3 metros. Então já cliquei no ponto base, vamos fazer novamente. Eu quero que essa parte de baixo aqui tenha 3 metros, essa será a minha referência. Seleciono a escala, clico no objeto, seleciono o objeto, Enter. Vou clicar no ponto base e aí eu vou digitar R de referência, dar Enter. E agora eu vou clicar numa extremidade a outra, né? Fazendo o caminho que eu desejo, que eu tenho como referência, ou seja, esse lado aqui que eu quero que tenha 3 metros. E eu vou digitar agora 3 e dar Enter. Observa que ele diminuiu e essa parte aqui ficou com 3 metros. Vou conferir aqui com vocês. 3 metros.
Vamos tentar com um bloco aqui. Vou copiar esse bloco de cama. Vamos fazer com um bloco, né? Vou medir aqui primeiramente 63 centímetros. Fazer a mesma coisa. Vamos, eu quero que esse lado aqui tenha os 3 metros, 4 metros. Então, ativo a ferramenta escala, seleciono o objeto, enter, clico no ponto base, R de referência, enter, e vou digitar. E vou selecionar onde eu quero que tenha 3 metros, que é esse lado. Que é esse lado aqui. E agora eu vou digitar 3, vou digitar 4, dá enter. Vamos conferir aqui agora, para ver quantos metros tem aqui. 3,93, que eu também não peguei com precisão, né? Mas aí vocês entenderam. Como aqui é abaulado, eu não peguei com precisão, beleza? Mas aí vocês entenderam como é que funciona a ferramenta escala com referência. A próxima ferramenta é a ferramenta Array, uma ferramenta muito boa também, porque, vamos lá, peguei esse bloco aqui como exemplo, vou copiar ele, ferramenta copy, copiei ele, puxei aqui para fora. Eu vou clicar aqui na ferramenta Array, sendo que aqui nós temos em forma de retângulo, né? Essa ferramenta Array serve para você criar várias cópias. Nós temos também o Polar Array, que criamos cópias em círculos. Como assim? Vamos lá. Seleciono um objeto e tecla Enter. Observe que surgiram várias cópias sendo distribuídas em forma de retângulo. Aqui vai abrir um novo menu e eu vou poder configurar. Eu vou dizer que eu quero 6 colunas, beleza? E quero 6 linhas. E aí ele vai ter configurações, vai lhe proporcionar configurar espaçamento entre as linhas, espaçamento entre as colunas e por aí vai. Então, supor que você esteja projetando lotes e a área seja uma área bem retangular, bem regular. Essa ferramenta vai te ajudar. Você esteja dispondo cadeiras numa sala de faculdade, dispondo blocos, essa ferramenta vai te ajudar. Nós também podemos utilizar o Polar Array, que ele vai fazer a mesma coisa, porém no formato de círculo. Vamos lá, eu vou copiar novamente esse bloco, selecionei ferramenta copiar, puxei aqui para fora. Vamos lá, eu vou clicar na setinha ao lado de Array, vai abrir um menu e aí eu vou vir até Polar. Eu já estou vindo direto para Polar porque são as mais usadas, são as ferramentas que vai quebrar um galho retado para vocês. Seleciono o objeto, enter. E aí ele vai pedir para especificar um ponto central, porque essa cópia vai ser criada ao redor desse ponto. Eu vou clicar nesse ponto aqui e observe meu ponto central com as cópias em formato de círculo ao redor desse ponto central. Essa ferramenta é muito boa também. Vamos alterar aqui para a quantidade de itens, 8 itens. Observe que apareceram mais alguns blocos e a quantidade de linhas, 3 linhas. 3 linhas ao redor dele. Então é uma ferramenta muito interessante. Eu vou excluir aqui. Vamos continuar para uma das ferramentas mais utilizadas no AutoCAD, que é o Offset, velho. Essa ferramenta que é essencial aprender. Todos vocês têm que focar bastante nessa ferramenta que é muito boa. Para que serve o Offset? O Offset serve para eu fazer cópias com distâncias pré-definidas. Então se eu selecionar aqui Offset, ela vai me perguntar qual a distância que eu quero criar essa cópia, qual a distância que eu quero mandar o objeto. Vou digitar aqui 2, dar Enter, e ele vai pedir para eu selecionar qual o objeto que eu quero que copiar a 2 metros. Então vou selecionar essa linha aqui, e aí acontece o seguinte: se eu puxar para a esquerda, essa cópia vem para a esquerda, vocês já podem ver uma prévia, e automaticamente já aparece aqui mostrando a distância de 2 metros. Se eu puxar para a direita, essa cópia vai aparecer à direita. Então vou puxar para a esquerda, foi criada uma cópia a 2 metros. Vou utilizar novamente a ferramenta Offset e vou digitar agora dessa vez ponto 15. Cliquei na mesma linha e tcharam, tem uma linha aqui que vocês podem observar que é a mesma espessura dessa representação aqui da parede desse projeto.
Então essa ferramenta é muito boa. É a ferramenta Offset. Lembrando que depois eu vou fazer uma aula sobre atalhos e vocês vão conseguir utilizar essas ferramentas de uma forma muito mais rápida.